Eu não conheço muitos aí, mas queria dar um abraço para o Jimmy, que é nosso velho conhecido e amigo de muitas jornadas aqui na clínica, e estamos com saudades de ver você. Espero que você e a sua família estejam tudo bem. Ok, então, como foi anunciado, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre coração, né, e o fumo. Será que o coração e o fumo, eles formam uma parceria, uma boa parceria? Bom, infelizmente não. A nossa constituição física, ela é feita de tal forma que tudo que nós introduzimos no nosso organismo, ele vai ter uma análise daquilo que está entrando no nosso corpo. E quando nós usamos fumar, nós colocamos dentro de nosso corpo uma quantidade muito grande de substâncias que o organismo não reconhece como seus constituintes necessários para a manutenção da vida. Não sei se você já sabe, já deve ter sido falado aí, quantas substâncias existem num cigarro, em um único cigarro. São acima de 4.000, já está chegando próximo de 5.000 substâncias diferentes. Tudo isso dentro de uma fumaça, né? Porque o cigarro vai queimando e a fumaça nós vamos inalando, e lá vem essas tantas substâncias, e todas elas desnecessárias para o nosso organismo. E o que acontece quando nós fazemos isso? Quando fumamos? Essa fumaça ela vai até os pulmões, vocês sabem, e dos pulmões eles seguem para frente. Na realidade, nós estamos engolindo, né, se pudéssemos dizer assim, fumaça. Eu estava vendo um dia desses aí, umas múmias da Groenlândia. A Groenlândia, você sabe, é um país que fica bem ao norte, bem no Polo Norte, e é muito gelado. As pessoas vivem a maior parte do tempo em casas feitas de gelo. Mas foram encontradas algumas múmias recentemente de lá, e essas múmias foram analisadas e descobriram que essas múmias também têm uma doença que nós hoje temos, que se chama arteriosclerose. Eu acredito que todos têm uma ideia do que é arteriosclerose. São endurecimentos e entupimentos de artérias. O problema é que eles não fumam, e além disso eles têm uma dieta que, teoricamente, até faz uma proteção às artérias, mas eles não se mostraram sadias, elas estão cheias de placas e tal. Então, qual é a conclusão que eles chegaram? Que a única explicação que eles têm é que esse pessoal, esses esquimós, para poder suportar os rigores da noite, principalmente, eles têm que acender um fogo que tem que permanecer aceso durante a noite inteira. E então, eles concluíram que a fumaça desse fogo, que tem que ser mantido durante a noite, acabou trazendo esse problema de vasos entupidos, né, para esse pessoal que mora lá em cima. Ou seja, a fumaça em si já é um problema. Agora, uma fumaça cheia de tóxicos, como é o cigarro, então a coisa fica um pouquinho mais complicada. O que acontece quando nós colocamos esses muitos venenos dentro do nosso corpo? Ele entra na circulação
E o que ele produz? As nossas veias e artérias, elas são revestidas por uma camada que se chama endotélio. O endotélio, ele é um revestimento que nós temos dentro de todas as artérias, e ele já faz uma seleção daquilo que deve e o que não deve entrar. E quando ele vê essa quantidade enorme de substâncias tóxicas, ele começa a reagir. E isso dá uma reação chamada reação inflamatória. E o que é isso? Qualquer coisa que você irrita a pele ou a mucosa, a boca, o nariz, ele ao formar uma reação inflamatória, ele reage, cicatriza para se ver livre daquilo. Agora, você imagina você colocando dentro dessas artérias, todos os dias, litros e mais litros de fumaça com essas substâncias tóxicas. Vocês já calcularam quantos cigarros você fuma por um ano? Quem fuma uma massa de cigarro todo dia, ao final de um ano, ele fumou aproximadamente 7.000 cigarros. Se a pessoa fuma 2 maços, são 14.000 cigarros. E tudo isso passa pelas suas artérias. Agora, imagine quão perfeito, né, quão maravilhoso é feito esse nosso organismo. Essas reações que acontecem são justamente uma tentativa de nos proteger contra essas agressões que o nosso organismo sofre quando nós colocamos essa quantidade de tóxicos dentro das nossas artérias. Quanto tempo leva, não, para um dia essas artérias entupirem? Leva bastante tempo. Em geral, elas demoram 20, 30, 40 anos para finalmente obstruir as artérias. Então, por isso, muitos não querem deixar de fumar, porque eles não sentem logo no começo esses problemas. Eles realmente demoram bastante tempo. Mas, enquanto não se sente nada, não quer dizer que não exista alguma coisa e que as coisas estão como se estivessem bem. Não estão. O corpo está lá silenciosamente, sempre procurando fazer o seu melhor para resolver esses problemas, mas, como nós insistimos todos os dias, colocar novamente uma nova quantidade dessas substâncias, ele tem que fazer essas reações permanentemente. Quando a inflamação tende a cicatrizar, ela tem que fazer um reparo nessas artérias. E esses reparos vai acumulando gorduras, colesterol, e aos poucos ela vai fechando lentamente as nossas artérias. As artérias que mais nós percebemos no dia a dia são as artérias coronárias, que são as artérias do coração, as artérias cerebrais e também as extremidades, né, principalmente as pernas. Esses lugares são os que mais são percebidos em relação aos efeitos nocivos do cigarro nas artérias. Quando uma artéria do coração, né, que nós chamamos de coronária, nós temos nós temos 2 coronárias, direita e esquerda, mas nós temos várias ramificações e qualquer parte pode ficar obstruído, uma ou mais. Quando essas artérias estão ainda com uma quantidade não muito grande de obstrução, você poderá perceber isso se você faz atividade física, ou caminha, ou corre, e você pode sentir uma dor no peito, e isso mostra o quê? Que aquela quantidade de sangue necessária para que esse coração possa trabalhar perfeitamente
né, sob algum estresse, né, físico. Então, o nosso coração, vendo que não há sangue suficiente, a reação do músculo e do coração é apresentar uma dor forte, que se você para uns 10, 15 minutos depois, praticamente ela desaparece. Então, toda vez que existe uma dor, quando fazemos exercício, paramos, e ela em seguida também para, isso nós chamamos de angina, né? Angina de peito. Isso já é o primeiro sinal. Se você sentir alguma coisa nessa direção, né? Se um dia você sentir uma dor no peito enquanto está fazendo atividade física e que cessa assim que você para, você já pode dar uma checada com algum médico para ele fazer uma análise do seu coração, né? Quem sabe fazer uma esteira para ver se já não existe uma quantidade de obstrução aí nessas artérias. Mas ainda não é o problema mais sério, porque ele não está 100% entupido, ele está parcialmente entupido. Agora, se insistimos e continuamos nessa nossa jornada de colocar essas substâncias, né, nocivas, né, nicotina e tantas outras que prejudicam o nosso organismo, nós vamos finalmente, podemos finalmente chegar a um infarto de miocárdio. 25% dos infartos que andam acontecendo por aí são diretamente causados pela ação do cigarro. Então, como que é quando você vai sentir essa dor? Essa dor é diferente da angina. A angina, você sente a dor enquanto faz um esforço e ela melhora quando você para. Agora, se, infelizmente, alguém tem o seu coração agora completamente sem sangue em algum segmento dele, porque a artéria fechou mesmo, então aquele pedaço ele entra em sofrimento, e se não for feito nada nas primeiras 6 horas, se não der para desobstruir, né, aquele músculo entra em colapso, e então nós estamos diante de um infarto do miocárdio. Então o músculo morre e aquela parte do coração não funciona mais, definitivamente não. Ele pode recuperar um pouco, né, alguma parte que não morreu totalmente, mas aquela parte que não conseguiu suprir as suas necessidades com o sangue por causa da obstrução, ela finalmente perde a sua função. Então, esse coração, quando a pessoa se recupera, ele vai sentir, vai perceber que seu coração não é mais aquele que era antes, porque uma parte desse coração ele foi danificado. Então, nunca se deve esperar chegar a esse ponto. É por isso que nós temos essa, entre outras coisas, né, a iniciativa de ajudar as pessoas que estão com esse problema de cigarro, né, antes que os problemas se agravem. Em todos os tempos é válido deixar de fumar, mas quanto mais jovem você for, quanto menos de idade você tiver, melhor é a sua chance de nunca ter problemas. Se a pessoa passa muitos anos fumando e depois para de fumar, ele vai se recuperar, ele vai ter uma saúde melhor, mas dependendo do grau de problemas, ele terá algumas limitações. Então, nós sempre recomendamos deixe de fumar enquanto os estragos no seu organismo ainda não foram feitos. Bom, isso é no coração, e o coração também pode sofrer outros problemas que não apenas esse entupimento. A tendência, quando nós criamos inflamações repetidas, né, devido à repetição do uso do cigarro, ela vai provocando também, pelo estreitamento das artérias
e um certo endurecimento, o que vai acontecer? As artérias vão ficar mais estreitas e o coração terá que fazer mais força para fazer o sangue chegar a todos os lugares onde o corpo necessita. E para fazer isso, ele tem que aumentar a pressão. Nesse caso aí, nós vamos começar a perceber que a pressão está aumentando. Isto é outro problema que traz dificuldades para o coração. O coração, por um lado, também tem artérias que já não estão muito saudáveis. E agora, as artérias do corpo todo também estão ficando com as suas artérias lesadas, estreitando aos poucos, e o coração precisa fazer mais força ainda, porque senão esses órgãos, o cérebro, os rins, o estômago, extremidades, membros e tal, precisam da mesma quantidade de sangue. E como está chegando menos, porque as artérias não estão desobstruídas, não estão livres para o sangue passar, o coração então vai ao sacrifício, né? Então ele vai, se esforça mais, dá mais de si, mas infelizmente ele também está com problemas de receber uma quantidade de sangue suficiente pelas artérias coronárias, a fim de manter essa força para manter a pressão mais elevada, porque é uma necessidade devido à diminuição, né, dos caminhos, né, para chegar o sangue nos órgãos. Então, veja, ele tem menos sangue, mas precisa fazer mais força. Tudo isso contribui para que ele possa ter, né, esses eventos que eu falei, né, o infarto de miocárdio. Bom, outros órgãos, né, que também são afetados pelo cigarro, como eu já mencionei, são os vasos do cérebro, né? Então, nós podemos ter aí também o acúmulo de gorduras em qualquer parte do nosso cérebro e chega uma hora em que eles podem fechar completamente. Aí nós estamos diante de um mesmo problema do coração. Só que, como acontece no cérebro, né, morre uma parte, né, que não recebe mais sangue dos neurônios do seu sistema nervoso. Então, você vai ver, a pessoa vê uma deficiência de capacidade de movimentos, perde a força num lado, ou perde a fala, ou qualquer outro defeito no organismo por falta de irrigação do sangue nessa parte aí do nosso cérebro. Isso é um outro problema que também será evitado quanto mais cedo nós pararmos de fumar. As outras artérias que também trazem problemas, que muitas vezes os que fumam se queixam, é que quando caminham, fazem algum esforço, ou caminham uma quantidade de espaço maior, o que acontece? O sangue precisa descer lá para as pernas, porque ele está usando os músculos para caminhar, para impulsionar o corpo, e essas artérias também já não estão fluindo bem, o sangue não está fluindo bem por elas, por causa desse problema de inflamação repetida e acúmulo de gorduras e colesterol e tudo mais. Então, os músculos começam a não ter sangue suficiente, eles vão responder da mesma forma como o coração. Eles vão começar a doer. Seria como se fosse uma angina nas pernas. Aí, o que tem que fazer? A mesma coisa quando está com angina no coração, uma angina de peito. Ele tem que parar, aí parando, a necessidade de sangue diminui, e então ele não precisa, né, os músculos não precisam mais de tanto sangue e eles cessam as suas dores. Então, outro sinal que quem, né, de repente perceber alguma coisa de dor quando caminha e melhora quando para, isso nós chamamos de claudicação intermitente, ou seja, ele não pode andar e de tempos em tempos ele tem que dar uma segurada, dar uma parada. Isso também é um problema complicado, porque
tem que daí fazer uma arteriografia, alguma coisa, ver onde é que está a obstrução, ver o que pode ser feito para desobstruir. Então, vocês veem, existem vários problemas, né? Angina de peito, quando a dor acontece, quando você caminha e a dor vem aqui no tórax, às vezes a dor vai para o braço esquerdo, desce até os dedos, muitas vezes até o punho, ou então fica apenas aqui no centro. Isso é a chamada angina. Quando se trata de um infarto, a dor não tem tanto a ver com esforço. A pessoa está, de repente, parado, às vezes mal levantou, ou às vezes de madrugada, ele, de repente, sente uma dor muito forte no peito, e essa dor não passa com nada, porque, como ele nem está fazendo atividade física, ele já está em repouso e a dor começa nessas condições. Então, provavelmente, e se ela dura mais de 20, 30 minutos, provavelmente estamos diante de um infarto. Neste caso, aí tem que sair, né, e logo para tomar alguma providência para salvar o que for possível deste coração que está afetado, né? Aí que nós podemos fazer? O que se pode fazer? Bom, nós colocamos essa pessoa rapidamente num sistema de anticoagulação, colocamos substâncias que dissolvem trombos, né, para desobstruir essas artérias, e se for um lugar onde tem recursos bons, eles vão fazer, nós fazemos um cateterismo e colocamos lá um balão, alguma coisa para dilatar aquele lugar que está causando aquele incômodo. Ou, às vezes, numa emergência também pode ser feita uma cirurgia cardíaca. Hoje, nós não fazemos muito mais essas cirurgias cardíacas porque as arteriografias, a angioplastia, o chamado cateterismo, consegue ajudar uma grande parte deles. Então, essa é a história, digamos, dos eventos cardiovasculares, né? E quem fuma, né, deve, eventualmente, né, fazer uma checagem e ver suas taxas de colesterol, fazer um eletrocardiograma ou então um teste de esteira. Bom, essa é uma conduta médica, né? Eu normalmente não peço às pessoas ficarem fumando e, de vez em quando, fazer esses exames. Quando, anos atrás, eu era estudante, o professor falava assim: se o camarada é fumante, ele tem que fazer pelo menos uma radiografia, recomendava uma radiografia anual. Bom, no caso aí, ele estava falando isso mais para ver se tem algum problema no pulmão, né? Algum tumor, alguma coisa assim. Mas essa tudo bem. Quem não quer realmente parar de fumar, é uma saída, né? Você fica fazendo exames para ver aonde andam os seus problemas, né? Mas não é muito inteligente fazer isso aí. Mas mais certo é você parar de fumar o quanto antes, como eu vejo que vocês aí já estão fazendo, uns mais, outros menos, e isso é uma coisa que vocês vão agradecer o resto da vida, né? A iniciativa que vocês tiveram de não fumar mais. Não é tão fácil deixar de fumar, eu sei, nós sabemos que o cigarro ele traz uma carga de coisas boas, né? Eu não sei. Um dia eu estava falando com um paciente, né? E encorajando ele a deixar de fumar, etc. E os malefícios que o cigarro tem, ele só estava me escutando, né? E depois de eu fazer todo o meu discurso, né, que eu estou fazendo aqui, o paciente disse assim: tudo bem, está certo, doutor, eu entendo, etc. E tal, mas
Aí ele me perguntou, você já fumou? Você já fumou alguma vez na vida? E eu disse, bem, não fumei, né? Claro. Ele quis colocar assim, bom, você nunca fumou, então você não sabe, né, o que é, né, o que é uma pessoa que tem dependência e tal, e o prazer que isso lhe proporciona. Isso é verdade, né? Também não acho que deveria eu fumar para poder explicar isso melhor, mas as pessoas mesmo falam para nós os problemas e as dificuldades que encontram nessa jornada aí. Nós, durante muitos anos, fizemos esses cursos, como deixar de fumar em 5, na época a gente chamava como deixar de fumar em 5 dias, e então enfatizávamos esse aspecto decisório. Como é que nós podemos, né, sair fora do uso do cigarro? Só tem uma maneira, é tomar uma decisão. Não existem mágicas para tirar a vontade de fumar, a menos que nós realmente façamos isso. Na época, a gente distribuía uns decalquezinhos, umas pequenas mensagens para colar em toda parte, onde dizia assim, decidir parar de fumar. Decidir. É uma decisão que nós temos que tomar. A nossa vontade é que tem que dominar sobre as nossas vontades, nossas emoções, nossos desejos, e isso só se consegue quando nós colocamos todo o nosso empenho nesse processo. A melhor maneira que nós vimos que as pessoas conseguiam deixar de fumar era quando eles, no primeiro dia, já decidiam completamente decidiam não fumar mais. E esses normalmente eram os que mais resultados davam. Alguns demoravam 2, 3, 4 dias e finalmente deixavam também. Agora, aqueles que iam embora do curso sem ter tomado a decisão, a gente perde eles um pouco de vista e as possibilidades são menores. Então, é muito importante tomar essa decisão enquanto você está assistindo, né, essas palestras e o incentivo que você recebe, porque depois, quando estamos mais sós, não temos muito a quem recorrer, se torna um pouquinho mais difícil. Existe alguns querem o método de deixar aos poucos, mas esse não tem funcionado muito bem. Um dia, um desses nossos colegas que faziam esse trabalho foi aconselhado, naturalmente, a deixar de fumar, a pessoa a deixar de fumar, e ela não estava muito afim, e disse, não, mas eu vou deixar aos poucos e tal, mas dizia o instrutor, mas é difícil, é mais ou menos assim, né, como talvez alguns já tenham ouvido falar. Parar aos poucos é a mesma coisa que cortar o rabo de um cachorro, em vez de cortar tudo de uma vez, né, achar, poxa vida, tudo de uma vez, que crueldade. Vamos cortar aos poucos, vamos cortar de pedacinho em pedacinho. Bom, o sofrimento, né, é muito maior. Se a gente deixa de uma vez só, o sofrimento existe, a abstinência existe, você passa 3, 4 dias um pouco, né, para baixo e com problemas, mas eles são passageiros, e depois de 5 dias, 6 dias, uma semana, você se livra desse processo e não precisa ficar contando quantos cigarros eu fumei hoje, quantos será que eu fumei, deixei um a menos. Essa pessoa disse que ia deixar de fumar. Ela disse, não, eu vou deixar, pode deixar, eu vou deixar.
E eles se encontraram muitos anos depois, e aí o instrutor se lembrou do fato e perguntou: e aí, mas você já está... Como é que você está? Aí ele disse: bom, eu estou deixando devagarzinho. Depois de anos, ele ainda estava deixando devagarzinho. Na realidade, isso realmente não funciona. Nós temos que tomar essas decisões de uma forma radical. Eu diria assim, o melhor é dizer assim, a tolerância tem que ser zero, tolerância zero. Existe uma que nós chamamos de uma lei natural. Vocês já ouviram várias leis naturais aqui sendo expostas, né? Pelo menos que eu escutei o Dr. Benício falando sobre o Sol e também sobre o ar puro. E existe uma outra lei que se chama temperança. Temperança é uma coisa que pode ser também colocado como autocontrole, autodomínio. Você domina a si mesmo. Cigarro é o quê? O que é um cigarro? Você fumando, nós não somos, nós se fumarmos, não somos pessoas absolutamente livres. O médico aqui em São Paulo, ele é muito dedicado a esse tipo de trabalho, era o Dr. Ajax Silveira. Eu assisti muitas palestras e ele fazia muito desses. Ele chegou a escrever um livro. O livro dele era assim tinha um título um pouquinho chocante, assim, né? Eu até diria que hoje, politicamente não tão correto, né? Porque hoje não se pode, segundo esses conceitos aí, falar muito claramente sobre as coisas, mas ele colocou esse nome, e o nome era Escravos do século XX, né? Isso ele escreveu no século passado, Os Escravos do século XX. Muitas pessoas pensam que fumar é usar o seu direito, é usar a sua liberdade, né? Eu fumo porque eu sou livre. Pois é. Só que depois de algum tempo você vê que não é tão livre porque não consegue deixar o vício do cigarro. Ele fala mais alto do que a nossa capacidade de deixar, pelo menos facilmente. Então, autocontrole é o que nós podemos chamar para nós, como, vamos dizer, um recurso que existe, que foi colocado como um dos chamados remédios naturais. Como eu disse, né, pode ser o sol, pode ser uma boa alimentação, isso tudo são leis naturais, e a temperança é um deles. Então, temperança, o que é temperança? Temperança é autocontrole, ou temperança é você usar moderadamente o que é bom, dizer, um bom alimento, qualquer coisa que seja boa e saudável, mas mesmo essas têm que ser numa quantidade moderada, não exagerada. Isso é temperança. Então, usar moderadamente, equilibradamente aquilo que é saudável. Então, mesmo saudável, não devemos comer o dia inteiro sem parar. E aquilo que é prejudicial, não existe moderação. Não há moderação para coisas que prejudicam. Por exemplo, vocês veem aí nas propagandas de bebida, beba com moderação. Não existe moderação. Isso é uma maneira de enganar a população, de achar que você é capaz de ser moderado, mas as pessoas não podem prever se elas vão ou não vão tornar-se ébrias. E basta haver circunstâncias favoráveis e eles, então, aumentam a ingestão de bebida e tornam-se completamente dependentes. Então, aquilo que faz mal, drogas, bebida, cigarro, não existe possibilidades
de moderação. Não existe essa opção. É tudo ou nada. Então, isso se chama temperança, né? Você não usa nada do que faz mal e usa moderadamente aquilo que faz bem. Agora, como é que nós vamos fazer para ter um bom controle da nossa mente, né? Como é que nós vamos conseguir isso? Realmente, isso é um desafio. Nós devemos, em primeiro lugar, saber o que é correto. Você deve pensar assim: cigarro eu não devo fumar porque não é correto. Não apenas porque nós estamos falando aqui que faz mal para a saúde, é por isso que não é correto. Mas também não deve fumar, mesmo que não houvesse, vamos dizer, doenças, porque qual é o benefício, né, de ficar inalando fumaças e não ter nada de alimento por aquilo ali? É um desperdício. Antes de ontem, eu entrei no supermercado e passei ali numa estante e vi lá uns maços de cigarro. Já faz tempo que eu não vejo cigarro, né? Os cigarros estão trancados à chave agora em toda parte, né? Mas aí eu, por curiosidade, dei uma olhadinha ali, vi o preço. O preço era R$100. Não sei se eram 10 maços ou quanto que era, mas era bem, não sei se era 20, não deu para ver. Mas o que me chamou a atenção é que está escrito no maço de cigarro, estava escrito assim: o cigarro causa câncer. O cigarro causa câncer. Ele já não diz pode causar câncer. O cigarro causa câncer. E logo embaixo, na carteira de cigarro, estava escrito, e vocês aí, que talvez saibam isso melhor que eu, estava escrito: pare de fumar. Pare de fumar. Achei interessante, né? Um produto sendo oferecido, sendo vendido, e ao mesmo tempo com a recomendação de não usá-lo. É só o cigarro mesmo que eu vi isso aí. Então você vê. Dr. Cruxi, só mais 5 minutos, tá bom? Desculpe interromper. Ok. Então você vê como é que é, né? A própria companhia que fabrica esse negócio, né, diz para você: olha, isso mata, isso dá câncer, isso dá infarto de miocárdio e faz não sei o que mais. E alguns têm até umas fotos horripilantes lá. E diz para você parar de fumar. Então, eles já sabem, né, há quanto tempo eles estão já sabendo. Aliás, as indústrias de fumo sabem disso há muitos anos. É que eles escondiam isso de nós. Eles tinham até uma certa cumplicidade dos médicos. Não sei se vocês sabem, mas na década de 20, 30, 1920, 30, os médicos, nós médicos, né, os nossos colegas, o que eles faziam? Eles recomendavam cigarro para a doença do pulmão, e tinha médicos que tinham seus próprios cigarros, que eles mesmos mandavam fabricar, fazer uma embalagem com a fotografia deles na frente e passavam para os seus pacientes. Eles tinham algum problema no pulmão, asma, brônquica, e bronquite, não sei o que mais. Então, aquilo ali era considerado um remédio para essas doenças. E os médicos mesmo se prestavam para fazer fotografias e pousar, né, como garoto propaganda nos outdoors da época. Bom, felizmente hoje nós já passamos por essa fase. Mas com tudo isso, ainda tem muita gente que fuma. Tem muita gente que fuma. Esse dia eu estava viajando de avião e aí eu vi uma propaganda lá no avião. Nunca mais vi propaganda de avião, mas lá no avião, não sei se parece que é permitido. Então tinha uma marca de cigarro lá, uma contracapa de uma revista que dizia fume isso, estava pedindo para fumar. Mas ele dizia embaixo: o cigarro mata, vários, uns 5 ou 6
frases anunciando isso, o cigarro mata. Bom, então, se a própria empresa que produz reconhece isso, né, eu acho que vocês estão de parabéns, porque reconheceram também a necessidade de parar. E como eu estava falando, você deve exercer o poder da sua vontade, ou seja, autocontrole. Agora, autocontrole é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. O ser humano, naturalmente, não tem autocontrole. É difícil nós nos controlarmos diante de certas situações. E essa é uma situação difícil, né? Nos controlar diante da vontade de fumar. Então, como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós entramos com a decisão, com a vontade de deixar de fumar. Mas nós temos que reconhecer que o controle, a capacidade para que isso realmente seja executado, é que nós precisamos da ajuda de uma força que vem de cima. Se nós tomamos uma decisão de melhorar a nossa vida, seguindo o caminho da saúde, e decidirmos isso, nós podemos solicitar a Deus que Ele nos dê a necessária força para que essa força de vontade realmente possa ser mantida e, finalmente, você superar essa dependência. Então, não se jogue sozinho nessa tentativa, porque nós somos frágeis, nós somos menos heróis, né, do que nós pensamos que somos para a tomada de certas decisões. A nossa natureza é frágil, mas Deus estará ao seu lado se você pedir forças para que isso aconteça. No momento em que você executa isso, você vai ver que esse período pode não ser bom, mas você vai vencê-lo. E a grande vantagem são duas. Você vai passar a ser uma pessoa mais determinada, você vai ter mais autoestima, tá? Porque você viu que é possível superar os desafios da tua vida, e isso te prepara para enfrentar outros desafios que possam vir, mas essa experiência vitoriosa no cigarro, ele abre caminho para você vencer em outras áreas também. E ao nós fazermos isso, deixarmos de fumar, nós vamos ter as recompensas. Quais são? A sua saúde vai melhorar, você vai sentir a diferença, você vai evitar essas doenças que nós estamos falando, nós estamos falando só para dizer o que vem para alguém que não fuma, que não quer deixar de fumar. Agora, para vocês, isso não é para amedrontar vocês, isso é para vocês ficarem informados, e quando vocês virem outras pessoas com esses mesmos problemas, vocês podem ajudá-los dando algumas ideias também. Vocês podem ser um missionário de deixar de fumar. Geralmente, quem deixou de fumar é a pessoa mais indicada para ajudar os outros, né? Como eu não posso fazer isso, mas quem já fumou sabe como fazer, como vencer, então isso é um testemunho positivo. Então, a sua vida vai ser melhor e você vai deixar de gastar dinheiro à toa, né? Eu não sei quanto que custa um cigarro, mas acredito que sejam 5 ou 10 reais, não sei. Faça a conta, né? Quanto você gasta por ano em 10 anos. Uma vez eu fiz o cálculo, a gente podia quase comprar uma casa depois de uns 40, 50 anos de cigarro. Então, mais uma vez, que Deus abençoe vocês, mantenham-se firmes e, se possível, tome uma decisão final.
Até amanhã. Se alguém ainda não está 100% definido, aproveite. Diga não para o cigarro, decidir não fumar mais. E ao tomar essa decisão, confie que Deus vai te ajudar e você vai ser uma pessoa mais feliz. Um abraço para todos e sucesso na vida de vocês. Isso. Então, agora, nesse momento aqui do curso, né, nós vamos falar sobre dicas de saúde. E vamos falar sobre o detox, né? Isso. Tá dando? Pronto, né? Então, a alimentação, a gente precisa ter uma alimentação saudável, né, acima de tudo, uma alimentação que seja, além da nossa força de vontade, né, antes disso falar da alimentação, a gente precisa sempre de uma força de vontade e uma dedicação nas nossas escolhas, assim como o Dr. Cruz estava comentando. E uma alimentação adequada, ela vai contribuir, ela vai ajudar para que possamos vencer o nosso hábito. E também ela vai combater os possíveis efeitos colaterais do processo, né, como ansiedade, como depressão, aumento do peso, que foi uma das perguntas feitas, compulsão por doces, entre outros. Então, a alimentação, uma alimentação equilibrada, ela vai favorecer muito também agora desse processo de como deixar de fumar e vencer o hábito. Pode passar. Então, se nós vamos falar de detox, né, que é uma desintoxicação, então o que seria isso? A desintoxicação é um processo natural que começa no fígado, né, e o fígado ele é responsável por filtrar e neutralizar as substâncias tóxicas, juntamente com o trabalho do intestino e dos rins. Então, já é uma função natural do nosso corpo. Nosso próprio corpo, ele já trabalha, né, para neutralizar, para transformar e também para eliminar muito dos materiais indesejáveis ou das toxinas. E ele está constantemente fazendo esse trabalho, interagindo com todas as outras funções do nosso corpo. Então, é importante vocês saberem que o processo de desintoxicação já é algo natural do nosso corpo. Então, por que a gente vai fazer um detox e por que nós precisamos ter uma alimentação detox também? Ela vai servir para melhorar, para aperfeiçoar e também para apoiar o processo natural do organismo, né? Fazendo com que diminua as toxinas uma vez ingeridas e vai fornecer ao nosso corpo os nutrientes que ele precisa para funcionar corretamente, né? Então, portanto, é preciso que nós ingerimos os alimentos que vão auxiliar a expulsar as toxinas do cigarro do organismo. E a desintoxicação, ela tem que ser todos os dias, né? Eu não posso simplesmente fazer um dia de detox e depois intoxicar o meu organismo de novo. Então, a minha alimentação, aquilo que eu bebo, aquilo que eu como, né, cigarros, bebidas, aquilo que eu uso, é o que vai intoxicar ou o que vai desintoxicar o meu organismo. E, mais uma vez, reforçando, o detox, ele vai servir para melhorar o trabalho que o próprio organismo já faz, tá? Pode passar, por favor? E dentro da alimentação, né, agora eu vou passar para vocês 3 sucos que vão auxiliá-los nesse processo. Ingiram, né, todos vocês, o grupo que está participando, é muito importante que vocês ingiram alimentos fontes de vitamina C, tá? Porque a vitamina C, ela é um antídoto da nicotina. Não sei se alguém já sabia disso. Quando o organismo, ele está muito intoxicado pela nicotina, ele vai perder muito da absorção da vitamina C, tá? Então, agora é hora de ingerir novamente alimentos naturais, fontes de vitamina C, tá? Como sucos de laranja, limão, kiwi, acerola, goiaba, tá? Então, vocês precisam ingerir esses sucos constantemente. E vai uma receitinha muito simples. Quem tiver limão em casa já pode fazer e começar a tomar a partir de amanhã. Então, vocês vão precisar de um limão, 300 ml de água, uma colher de sopa de mel, pode ser melado, isso para quem não tem diabetes,
tá? Agora, para quem tem diabetes, não convém usar o mel e o melado, então pode estar usando o stevia como adoçante. É muito simples. Talvez alguns de vocês até já fazem, ou já tomaram essa limonada, que é uma limonada integral. É necessário retirar um pouquinho da casca do limão, porque senão ele vai ficar um gosto muito forte, tá? Então, retira um pouco da casca, não toda a casca, deixa ela fininha. Vai picar o limão e vai bater no liquidificador. Então, bate no liquidificador com a água e o adoçante da sua preferência, até ficar um líquido bem homogêneo, tá? E é interessante beber em seguida. Então, esse é um dos sucos, tá? Que é muito simples de preparar e ele é muito eficaz. Ele é antioxidante, vai ajudar muito nesse processo de desintoxicação do organismo pelo uso dos tabacos. Próximo. O próximo suco, né, é importante também que vocês ingiram os alimentos fontes de vitamina A, porque a vitamina A, ela é essencial para reparar as células das mucosas das vias respiratórias, né, danificadas pelo tabaco. Quantos problemas respiratórios, né, circulatórios, problemas de pulmão, tá, que pode ser provocado pelo uso do cigarro. Então, é um suco bem simples também, com ingredientes bem simples, que eu me propus a trazer isso para vocês, para que vocês já possam começar a praticar. Quais são os ingredientes desse suco? Você vai usar uma cenoura, pode ser uma cenoura pequena, tá? Galinhos de salsinha, 4 galinhos de salsinha, meia maçã, suco de 2 laranjas e água. Muito simples também, somente bater no liquidificador. Bater no liquidificador, coar e beber em seguida. Isso vai ajudar muito na restauração das mucosas das vias respiratórias, tá? Próximo. E agora, né, para ajudar a controlar a ansiedade, o nervosismo, que nós sabemos que pode acontecer também, né, nesse processo, então agora eu vou trazer para vocês um shake. Ele é muito saboroso, muito nutritivo e vai ajudar muito nesse processo. Porque as fibras, né, elas vão auxiliar um trabalho muito interessante no intestino, e vai melhorar muito a produção da serotonina, tá, que é os alimentos fontes de dopamina, então eles vão contribuir para esse hormônio, que é a serotonina, é o hormônio do bem-estar, do prazer, da alegria, e ajuda muito a controlar a ansiedade. Então, quais são os ingredientes desse shake? Vocês vão usar 2 bananas, 1 xícara de morangos, 4 colheres de sopa de leite de coco, 2 colheres de chá de germe de trigo, 2 colheres de sopa de mel, lembrando novamente a questão do mel, tá? Não convém para aqueles que são diabéticos, e 1 xícara de leite de aveia, tá? Então, morango, leite de coco é bem simples, né, de ter o germe. Não deixem de usar o germe, porque o germe, ele contém vitaminas do complexo B, tá? E é essencial também nesse processo. E a aveia é muito simples, só bater o leite de aveia é muito simples de preparar, somente bater a aveia com água no liquidificador, tá pronto o leite. Novamente, colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter uma consistência homogênea. Então, esse shake, ele é muito recomendado para ajudar a controlar, né, a combater os processos de nervosismo e ansiedade, tá? Então, essa foi a dica de hoje. Pode passar? Foi a dica de hoje. Aqui está os meus contatos, tá? Caso queiram retirar alguma dúvida, queira conversar, eu estou à disposição de vocês. E continuem firmes neste propósito, porque vocês já são mais que vencedores, tá? Né? Por Cristo Jesus. Tá? Que Deus abençoe a todos e cuide da alimentação de vocês, porque vai fazer toda a diferença nesse processo e também para continuar tendo uma boa saúde, né? Porque a gente sabe que as toxinas, os vícios, né? Aqui em específico a questão do cigarro é muito prejudicial para a nossa saúde. E a nossa alimentação, ela é capaz de restaurar a nossa saúde, promover a nossa saúde, né, e ter a manutenção diária da nossa saúde. Que Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigada por essa participação aqui. Muito bem. Dicas diárias para deixar de fumar.
Pela manhã, ao acordar, diga: decidi deixar de fumar. E mantenha essa decisão durante todo o dia. Peça ajuda a Deus, que com certeza irá fazê-lo. Beba 2 copos de água em jejum. A água elimina as toxinas pelos rins, pulmões, intestinos e pele. Faça 15 minutos de exercícios, uma caminhada ou, para quem está acostumado, uma corrida de 1 quilômetro, pelo menos. Faça exercício de respiração. O oxigênio promove saúde para os nervos debilitados pela fumaça do cigarro. Em seguida, tome um banho morno reconfortante, de 5 minutos no mínimo. Além de acalmar e dar disposição, vai limpar a pele da nicotina já eliminada pelo suor. Tome um bom de jejum à base de frutas, cereais integrais como pão e aveia e sementes oleaginosas como linhaça, nozes, amêndoa, etc. O dinheiro que gastaria no cigarro, use-o para comprar comidas naturais que possam trazer muita saúde. Evite o café, o chamate ou qualquer bebida com cafeína, pois esse tipo de bebida pode trazer-lhe o desejo de fumar. Substitua por infusões de ervas como camomila, capim-santo ou melissa, que lhe trarão também efeitos relaxantes. No trabalho, durante o expediente, evite o contato com alguém que esteja fumando, inclusive os da família. Peça para eles fumarem fora de casa, ou traga para participar aqui do curso e façam juntos. Provavelmente um colega irá oferecer-lhe um cigarro. Conte educadamente sobre sua decisão e peça colaboração. Permaneça longe do café. Em seu lugar, beba sucos de limão, laranja ou simplesmente a água. Bastante água, aproximadamente 35 ml por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos, 35 ml equivale a 2 litros, 450 ml de água durante o dia. Ao meio-dia, no almoço, consuma bastante verduras e legumes, cereais integrais como arroz, fubá, trigo integral, etc. E feijões. Estes alimentos ricos em fibras ajudarão a evacuação e a desintoxicação da nicotina mais rapidamente. Evite as carnes que não contêm fibras e têm um tempo de digestão por parte dos intestinos muito mais demorada. Evite as frituras que provocam o estado de inflamação no corpo. O cigarro não deve ser substituído pela comida, pois comer demais ou alimentos não saudáveis diminui o poder de decisão. Depois da refeição, faça uma caminhada leve ao ar livre e procure respirar profundamente. No período da tarde, repita os mesmos cuidados tomados até aqui. Fique longe de alguém que esteja fumando e do café. E encontre novos prazeres e beba a água à vontade. E não se esqueça dos exercícios de respiração. À noite, no jantar, tome uma refeição leve até às 7 horas da noite, podendo ser frutas, ou uma sopa, ou uma salada. Deite-se antes das 10 horas da noite e acorde às 6 da manhã. Faça uma pequena caminhada antes de ir dormir e repita sempre para si mesmo: decidi parar de fumar.